enfim, fracassou na vida por algum motivo, deixar de planejar, deixar de sonhar, deixar de traçar metas na vida é uma coisa incomum. Nós, seres humanos, independente da idade, nós sempre estamos pensando em fazer coisas. Sempre estamos planejando. Porque no momento que a gente parar de planejar, a gente parou de viver. E nossos planos, nós temos a quem apresentá-los. Nós não somos como aqueles que planejam e planejam por suas forças, por suas intenções. Nós planejamos e colocamos no joelho e apresentamos ao nosso mestre, dizendo: Senhor, esse é o nosso plano. Pelo menos deveria ser assim. E é exatamente assim que a palavra do Senhor nos ensina. Mas, e quando os planos não acontecem? Quando as nossas orações não são respondidas? Nós, via de regra, desanimamos. Nós não somos tão insistentes na oração. Nós não somos tão persistentes quando não há resultados. E por isso eu citei o congresso. Talvez esse congresso foi bênção para muitos, talvez para alguém foi só mais um culto. Talvez eu fui tão abençoado neste congresso, mas meu irmão não. Talvez para um ou para outro, foi só mais uma festa. Nós muitas vezes fazemos campanhas de oração, lançamos um propósito no coração, apresentamos a Deus, estabelecemos um tempo de oração, de consagração, de jejum. E quando chega no final desse voto, desse propósito, muitas vezes as coisas não acontecem como nós esperávamos. E a atitude da maioria de nós é desanimar. Via de regra, meus irmãos, nós não persistimos na oração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é: nós temos que continuar orando ao Senhor. Não deu certo? Continue orando. Fez a campanha de 7 dias, no 7º dia não aconteceu nada do que você esperava, continue orando. Eu quero falar então nesta noite um pouco mais sobre a persistência na oração, ou a oração persistente. Nós falamos um tempo atrás sobre a viúva que insistia com o juiz, e Cristo ensina através daquela parábola, em Lucas capítulo 18, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Hoje eu quero meditar num outro trecho, onde o Mestre nos ensina também sobre oração. Portanto, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por gentileza, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 7. São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Eu vou fazer uma leitura com vocês na tradução corrigida, que a maioria das Bíblias que os irmãos têm é essa. Depois vou ler na NVI, que é a nova versão internacional, que a linguagem é um pouco mais atualizada, para os irmãos perceberem, uma vez que esses versículos eles estão na linguagem da norma culta, né? Então é muitas vezes difícil perceber o sentido. Mas vamos lá, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 12, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Diga amém. Amém. Meus irmãos, na tradução da NVI, esses primeiros versículos diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então Cristo fala aqui de 3 verbos, né? Pedir, bater e buscar, ou pedir, buscar e bater. E o Senhor nos dá uma certeza de que haverá resposta. Nós vamos entender um pouco mais sobre esta palavra dentro do contexto que Jesus está pregando o reino de Deus. Meus irmãos, sempre quando nós nos deparamos com esses versículos, nós temos a tendência de pensar que todos os nossos pedidos serão atendidos. Todas as nossas listas de desejos, né? Que nós chegamos diante do Senhor e normalmente com uma lista, né? Eu nunca tentei escrever uma lista, mas se eu for escrever o negócio vai ser grande. Eu acho que eu não sou o único não, né, irmãos? Porque via de regra nós temos bastante coisa para pedir ao Senhor, né? Aliás, a gente pode cair no erro de fazer uma oração somente de petição. Pedir, quando na verdade a oração deve ter pelo menos 4 elementos: adoração, confissão de pecados, reconhecimento da justiça de Deus e intercessão. A oração não pode ter só petição. Você precisa iniciar a oração adorando ao seu Deus, primeiro de todas as coisas, dizendo: Senhor, Tu és bom, obrigado pela graça, obrigado pelo dia, pela vida. E aí talvez lá no final da oração você peça alguma coisa. Mas graças a Deus que o Espírito de Deus intercede por nós e nos ensina a orar, né? Porque a gente via de regra não sabe. Mas quando a gente se depara com esse versículo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, todo o que pede recebe, nós temos a tendência de pensar assim: eu vou pedir porque o Senhor me disse que eu vou receber. Mas será que de fato é isso? Será que é exatamente isso que Cristo está nos dizendo com esses versículos? O contexto aqui, Cristo está no Sermão do Monte, pregando para uma multidão. Ele está falando sobre vários princípios do reino, né? sobre vários assuntos. Será que todas as nossas petições Deus carimba e diz: recebe, né? Toda a nossa busca nessa vida que a gente coloca diante de Deus, nós a encontramos. Todas as portas que nós batemos se abrem. Meus irmãos, eu tenho a impressão que não. E tenho a impressão que também não foi isso que Jesus quis nos dizer. Porque o próprio Mestre vai passar pela dura experiência de pedir a Deus e não ter a resposta esperada. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus mesmo, capítulo 26. Vamos ver Jesus num dos momentos mais difíceis, talvez o mais difícil, da sua vida aqui na terra, do seu ministério aqui na terra. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 39. Amém, irmãos? Diz assim:
Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, diga, Jesus orava. Orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, Jesus foi orar de novo. Diga, Jesus orou de novo. Pela segunda vez. Dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Diga, os discípulos estavam cansados, porque os seus olhos estavam pesados. Muito bem, o 44 diz assim, deixando-os novamente, então o Senhor encontra eles dormindo, Ele os deixa novamente e vai orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aqui não diz, mas Jesus certamente disse, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, seja feita a sua vontade. E o 45 diz, então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E a gente sabe que é o momento que Judas está chegando com alguns soldados para prender Jesus. Mas o detalhe, meus irmãos, que eu quero que os irmãos reflitam é, por 3 vezes Cristo pede a Deus, Cristo pede ao Pai, se não há a possibilidade de passar dele este cálice. Que cálice é esse? A cruz, a crucificação, a morte, o espancamento que Jesus sofreria, toda a maldição imposta sobre o crucificado. Cristo, como homem e como Deus, nós sabemos que Ele era 100% homem, 100% Deus, mas aqui Cristo está sentindo a agonia na sua carne, porque Ele encarnou nesse corpo material, e Ele está sofrendo, sentindo as dores, antes desse processo, e Ele pede a Deus a possibilidade de passar dele este cálice, e Deus não concedeu o pedido de Jesus. O próprio Mestre pediu ao Senhor. Ao passo que a pergunta é, Deus ficou sem responder o seu filho? Não, meus irmãos. O silêncio de Deus, pelo menos nas Escrituras, quis dizer a Jesus que ele precisava tomar aquele cálice. Deus não atende à oração, Ele não tira Jesus daquela situação, mas Ele capacita o mestre para suportar a dor de beber este cálice. Ele consola o coração, porque nós vamos ver no relato dos outros evangelhos que vem anjos e consolam Jesus nessa hora. Pois aqui está prefigurado o relacionamento de Deus conosco, quando Deus silencia, quando Deus não atende os nossos pedidos. Aparentemente Deus não faz o que nós queremos, mas eu te garanto que Ele está respondendo de uma forma ou de outra. Quando Deus muitas vezes não nos concede o que nós precisamos no momento, Ele nos dá força para passar por aquele momento, Ele nos consola para passar aquele momento. O fato é que Deus não nos deixa só. Na verdade, meus irmãos, o que Cristo nos diz, pede, busca,
busca, bate. Ele está querendo nos dizer que nenhuma oração dirigida ao Pai ficará sem resposta. Se nós pudéssemos parafrasear o que Jesus estava dizendo, para nós entendermos melhor, poderíamos dizer o seguinte: peçam e lhes será dado uma resposta, busquem e encontrarão uma resposta, batam e a porta se abrirá com uma resposta. Qual a resposta? Só Deus sabe. O fato é que não há oração que nós não dirigimos ao nosso Deus que não sejam respondidas. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Às vezes a resposta que nós esperamos não vem. O caminho que nós esperamos não é o que Deus quer. A porta que nós batemos para se abrir não é a porta que se abre muitas vezes. Mas o fato é que Deus dá uma resposta. Deus não deixa os seus filhos clamando à toa. Deus não nos deixa confundidos esperando nele. Ele nos responde sempre. Pode ser que não recebamos o que pedimos. Pode ser que não encontremos exatamente o que buscamos. Pode ser que a porta que estamos batendo não se abra, mas sempre haverá uma resposta de Deus para mim e para a sua vida. Salmo de número 27, se eu não me engano, no versículo 13, diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Portanto, meus irmãos, nós devemos perseverar na oração. Não porque Deus é relutante em dar, mas porque nós precisamos ser condicionados a receber. Ou seja, nós não devemos insistir na oração porque Deus não quer dar. Deus sempre está pronto a dar. Nós que nunca estamos prontos a receber o que Ele quer dar. Nós precisamos ser condicionados por Deus para receber o que Ele tem para nos dar. Deus está sempre pronto a abençoar o seu povo. Isaías, capítulo 59, vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão tapados. Deus está pronto, e ali diz que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos, mas há muitas vezes pecadinhos de estimação na nossa vida que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Sabe aquele bichinho de estimação que você cuida, que você gosta? Pois é, tem pecados que podem se tornar pecados de estimação. É uma coisa que nós enxergamos como não tão ruim, não tão terrível na nossa vida, mas atrapalha o nosso relacionamento com Deus. É uma mentirinha, é uma meia-verdade, é uma coisa que não impacta ninguém, que não prejudica ninguém, que ninguém sabe também, só eu e Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos quebrar, nós precisamos buscar a santidade em Deus através da oração, porque aí o caminho estará livre, a nossa oração chegará ao Pai, o caminho estará livre para a oração. É Deus que vai dizer que agora nós temos acesso pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, mas esse caminho pode ser bloqueado pelas nossas iniquidades. Não tenha pecados de estimação na sua vida. Eles impedem a nossa comunhão com Deus. Deus está pronto a dar. Nós que não estamos prontos a receber suas dádivas muitas vezes. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Eu sempre digo que eu não gosto muito desse termo de vir à igreja para buscar alguma coisa, mas é uma verdade que nós sempre viemos à presença do Senhor carentes de algo, carentes de uma bênção, de uma porta aberta, de uma cura, de uma solução. Nós temos as nossas
petições. Eu quero te tranquilizar nesta noite. Não é minha palavra, não é a minha percepção, mas é a palavra do Senhor. Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta, meu irmão. Creia. Continue orando. Não desista. Continue orando. Continue orando. Mesmo que você fez um propósito, chegou no final do propósito, a coisa não aconteceu. Olha, talvez não aconteceu como você esperava, mas Deus tem uma resposta. E Deus vai te mostrar essa resposta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, queridos, a análise dos versículos. A partir do versículo 10, aliás, do 9, aí na sua Bíblia diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Né? Eu vou ler na versão da NVI, que é um pouco mais direta. Diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, nós, apesar de sermos maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, ou o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. É Jesus falando. É interessante observar que nós não conseguimos conceber a ideia de um pai que engana o seu filho. Tomemos como exemplo os elementos usados aqui. Se fala de pão, se fala de peixe. Quando um filho pede pão ao pai, o pai não consegue dar uma pedra. Estamos pensando aqui em pai. É impensável um pai que deu uma serpente, uma cobra, no lugar de um peixe para o seu filho. É impensável. Na verdade, nós pais vamos muitas vezes sacrificar as nossas vidas, os nossos interesses, os nossos planos, as nossas intenções pelos nossos filhos. Nós vamos abrir mão, muitas vezes, de planos que temos de fazer alguma coisa para que o nosso filho faça. Esse é o pai verdadeiro. O pai que olha para o seu filho e diz: eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que ele tenha as dificuldades que eu tive, por exemplo, na minha vida. Por isso eu vou trabalhar, por isso eu vou me esforçar, por isso eu vou trabalhar dia e noite, se for preciso, para que o meu filho tenha uma situação mais tranquila. Assim é o pai. E nós até sofremos quando olhamos para os nossos filhos, sobretudo pais novos como eu, né, e outros que tem por aí. Os pais que já têm os filhos adultos, né, tem outros tipos de sofrimentos, né? Mas a gente olha para os filhos pequenos, e fica pensando, quando eles atingirem a razão e conhecerem a dura realidade da vida, como será difícil. Que mundo terrível espera os nossos filhos. Porque, ao mesmo tempo que nós falamos dessa figura do pai que ama, que cuida, que se sacrifica pelo filho, nós sabemos que vivemos num mundo onde o pai mata o filho. Onde o pai, meu Deus, é difícil falar isso, estupra a sua filha. Nós vemos esse mundo. A maldade impera, a crueldade impera no coração humano. Mas nós, pais, que fomos salvos pelo sangue de Jesus, aleluia, nós vamos nos sacrificar pelos nossos filhos. E, na verdade, eu não posso ser injusto e não dizer que há pais que não são crentes e amam seus filhos também. Não posso ser injusto a esse ponto. Né? Porque o amor paterno é a essência de Deus em nós. É um dos atributos de Deus. Claro que nós não temos esse amor na sua totalidade. Mas quando lá no Gênesis Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é a essência de Deus. Nós amamos porque nós parecemos com Ele. Nós somos capazes de estender a mão, de ser solidários, de amar e de sacrificar pelos nossos filhos, porque nós parecemos com o nosso Deus.
Nós temos parte da essência deste amor. Claro que o nosso Deus é todo amor. E como nós ouvimos no domingo, Ele é bom. Ele é bom. Essa é a figura do Pai, capaz de sacrificar a sua vida pela vida do seu filho. Mas este mesmo Pai, Jesus disse que tem um coração mau. É interessante que Jesus, ele, ao mesmo tempo que adoça, ele traz o amargo. Ao mesmo tempo que ele exalta a figura do homem, ele joga o homem lá embaixo. O mestre não alisa as coisas para a gente. Ele não deixa de citar da nossa natureza corrompida humana, pecadora. Vocês são maus e vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. E aí ele cria uma tensão. Agora olhe para o Supremo Pai. Olhe para o Pai Nosso. Um Deus que é amor. Um Deus que é bom. Com certeza, Ele dará coisas boas aos seus filhos. Glória a Deus. Com certeza o nosso Pai, nosso Pai Supremo, está pronto a nos dar coisas boas. Nós já vamos pensar um pouco sobre essas coisas. Mas antes, abra sua Bíblia, por gentileza, meus irmãos, em Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, a partir do versículo 14. Eu quero te lembrar esta noite que você é filho de Deus. Ah, mas todos são. Não, eu diria para você que todos são criaturas feitas por Deus. Mas conforme o ensino de Paulo, filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós fomos adotados, como disse Paulo. Vamos ver. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito de adoção, meus irmãos. Nós recebemos o Espírito de adoção. E esta adoção não é uma coisa que a gente se apropria pela nossa mente humana, pela nossa consciência humana, não. Mas Paulo nos ensina que o Espírito de Deus, que foi derramado em nossos corações, está sempre testificando em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Que coisa maravilhosa saber que nós somos filhos de Deus. Filho do Supremo Pai, que está pronto a nos abençoar, que está pronto a nos conceder as suas dádivas. Ele, diferente do Pai humano, diferente do Pai terreno, não tem nenhuma maldade no seu coração. Quando está escrito lá, e nós ouvimos isso no domingo, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, é a figura do Pai que está presente. Porque muitas vezes nós pais vamos repreender o filho por amor, vamos castigar por amor. Então, nesta noite, mais uma vez aprendamos que toda repreensão de Deus, que todo castigo que Deus permita sobre a nossa vida, é o seu amor manifestado por nós. É porque você é filho e Ele cuida de você. É porque Ele te ama como filho, Ele te adotou. Lá no início Ele escolheu a nação de Israel para trazer a salvação a este mundo.
mundo, e mediante Jesus Cristo, a sua crucificação, nós fomos adotados, agora pertencemos à família de Deus, e podemos falar: Abba, Pai, amamos o Mestre, clamamos pelo Pai da nossa vida. Se alegre nesta noite, porque você é filho de Deus. Isso muda tudo para você. Isso traz um novo tempo sobre a nossa vida. Isso traz uma nova realidade, porque agora somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Mestre. As coisas são diferentes. Talvez nesta noite você esteja vivendo uma vida difícil, de dificuldade talvez, mas eu quero te lembrar: você é herdeiro do céu, você é co-herdeiro com Cristo, da glória de Deus e das coisas que Deus preparou para nós. Se alegre nesta noite, porque você é filho de Deus, meu irmão. E nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito da adoção. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Talvez nós poderíamos perguntar à nossa consciência: será que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Essa é uma condição, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus vão frutificar, vão andar no Espírito, vão ser diferentes. Mas, prosseguindo, queridos, a análise, Deus está pronto a nos dar coisas boas, né? E que coisas são essas? Que dádivas são essas que Deus está pronto a nos dar? Como diz aí: se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Mateus, essa pergunta está oculta, mas em Lucas, nós temos uma perspectiva. Lucas também relata o Sermão do Monte. Olha lá, Lucas capítulo 9, por gentileza. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 13. Oh, meu irmão, desculpe, não é 9, é 11. Perdão. Capítulo 11. Lucas 11, 13. É o mesmo texto. Nós vamos ler só o versículo 13, porque Lucas ele faz um acrescento aqui, que nos ajuda a entender algumas coisas. Ele diz assim: olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Amém, meus irmãos? Perceberam aí o acrescento, né? Então Lucas fala: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Bem, nós já vamos refletir sobre isso, mas antes nós precisamos saber o que essas coisas boas não são, porque a Bíblia fala. Nós já vamos refletir no que elas são, mas o que elas não são. Deus não nos dará coisas para consumirmos em nossos prazeres efêmeros. Abra aí sua Bíblia e depois a gente volta para Lucas, em Tiago capítulo 4. Vá para a carta de Tiago, que está depois de Hebreus, se não me falha a memória. Capítulo 4, irmãos. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Amém? Todos encontraram? Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta.
E Tiago mesmo responde: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Diga amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus não está interessado em nosso consumismo desenfreado nas coisas. É interessante que Tiago ataca o X aqui do problema. Ele diz: de onde procedem as guerras e as contendas entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E não é exatamente por isso que os homens se matam, não é exatamente por isso que existem guerras. Por que existem guerras? Pelo poder. Eu quero ter mais poder que você. Por que existem contendas muitas vezes em nosso meio? Porque alguém se sentiu prejudicado no seu orgulho. Porque existem muitas vezes divisões em nosso meio. Porque alguma coisa em mim quer ser maior do que no outro. Tiago ataca o X da questão. Ele fala sobre a cobiça. E a cobiça é um dos maiores problemas do homem. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? Dos prazeres que vocês querem desfrutar do nosso corpo, ele diz. Aí ele diz mais embaixo: só que vocês não têm nada. Vocês matam e invejam, mas nunca têm nada. Essas palavras Tiago está dirigindo exatamente para os ímpios. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa parte aqui, ele já diz não só para os ímpios, mas certamente para nós também. O que nos impulsiona a pedir coisas a Deus? Deus não nos dará coisas para nós consumirmos em nossos prazeres vãos. Tudo que Deus nos dá é, primeiro, para a sua glória, e segundo, para abençoar alguém. O interesse de Deus é nos dar coisas para que essas coisas sejam compartilhadas. E isso confronta diretamente um evangelho que se prega hoje na mídia, na igreja midiática, que diz que Deus quer te dar toda sorte de bens materiais, porque Ele quer ver você desfrutando de toda a riqueza, de toda opulência financeira. Quer te dar isso, empresas e muitos carros importados e mansões. Esse evangelho destoa da palavra de Deus, porque quando nós vamos para a palavra de Deus, nós não encontramos esse Deus consumista, esse Deus interessado em nos dar coisas para o nosso vão prazer. Nós não encontramos esse Deus na Bíblia Sagrada. Nós encontramos um Deus disposto a nos abençoar, para nós sermos abençoadores. Nós encontramos um Deus disposto a nos abençoar, para nós compartilharmos e desejarmos a Ele toda a glória. Ou dedicarmos, melhor dizendo. Nada tendes porque não pedis. Se pede, pede mal. Então, é uma regra. Você vai pedir algo ao Senhor. A primeira pergunta que você tem que fazer, se for algo material, é: para que eu vou pedir isso? É para a glória de Deus? Isso vai servir para a igreja? Isso vai abençoar alguém? Pastor Mira comentou comigo esses dias que ele ouviu algo e nós refletimos. Ele ouviu um certo pastor dizendo: a vida só tem sentido
quando você tem uma causa. Viver a vida para si não faz o menor sentido, Léo. Viver a vida para satisfazer você, viver a vida para ter as coisas para você, para o seu prazer, esse princípio você não encontra na palavra de Deus. A vida só vale a pena quando você tem uma causa, quando você tem alguém por quem lutar. Dos princípios mais elementares. Como eu já falei da figura do pai, né? O pai vai à guerra, vai ao trabalho, vai enfrentar o que for preciso, porque ele tem uma causa. Ele precisa voltar em casa, alimentar a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Ele tem uma causa por viver. O cristão também tem uma causa. O cristão não vive para si, para os seus prazeres, para a sua glória. Ele vive primeiro para a glória de Deus e depois para abençoar o seu irmão, abençoar o outro. Deus não nos dará coisas para nós desfrutarmos soberbamente. Tudo que Deus nos dá, se foi Deus que deu, é para nós compartilharmos. Se foi Deus que deu, é para nós abençoarmos alguém. Eu compro um carro novo e eu não dou carona para o irmão, não adianta. Se estiver chovendo, se tiver barro no sapato, não limpa o pé aí, senão não entra no meu carro. Não. Deus, me dá um carro, me dá uma casa, Senhor. Dá uma casa para quê se você não leva o seu irmão para tomar um café com você na sua casa? Era um costume dos crentes, não é? Comer de casa em casa, dia a dia, eles se visitavam, partilhavam o pão. Nós estamos voltando um pouquinho agora, né, igreja? Oh, meu Deus, isso não vai, né? Vamos voltar cada dia mais, né, pastor? Tem muitos que esse cara assim. É claro, irmãos, isso é um desafio, né? Porque há crentes que a gente tem que tomar cuidado para levar em casa, né? Tem os que chegam lá com olhando assim, nossa, que parede bonita você tem aqui, que televisão, né? Aí repreende, porque repreende. Mas nós temos que ser mais saudáveis espiritualmente, né? E ter a capacidade de compartilhar as coisas que Deus nos dá. As coisas boas que Deus quer nos dar. É para nós compartilharmos. Estamos caminhando para o fim. Como nós vimos, obrigado. Como nós vimos em Lucas, capítulo 11, a maior dádiva que Deus quer nos dar é o seu Espírito. A maior dádiva que o Senhor tem para nós, o maior interesse de Deus em nos dar algo, é nos dar mais do seu Santo Espírito. Enquanto muitas vezes nós estamos preocupados em pedir ao Senhor bênçãos materiais, não estamos errados, porque precisamos muitas vezes. Deus está totalmente interessado em nos dar do seu Espírito. Porque, meus irmãos, se nós tivermos mais do seu Espírito, nós não precisamos de mais nada. Sabe por quê? Volta lá para Romanos. Volta para Romanos capítulo 8. Vamos entender o mistério do Espírito na nossa vida. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Portanto, meu irmão, volte a ter essas práticas, levar o irmão para tomar um cafezinho na sua casa, uma tarde de sábado, de domingo. Não é só o pastor não, viu, querido? Porque tem muito que só leva o pastor, né? Não, o pastor sim, só o pastor. Não, convida o seu irmão para tomar um café com você, aquele irmão você tem uma intimidade. Se você não tem, vamos conversar, né? Porque a gente às vezes não se aproxima das pessoas, porque a gente faz uma aparência e a pessoa não é nada daquilo. Vai conversar, né? Estabelece amizade, vamos comer uma pizza, vamos confraternizar. Deus tem te abençoado, abençoe o seu irmão.
Abençoe o seu irmão. Tem coisa sobrando lá? Pergunta para o seu irmão se ele não aceita. Às vezes ele está precisando. Quantas vezes já aconteceu comigo isso? Aleluia. A gente às vezes tem as coisas que sobram, né? E às vezes o nosso irmão está precisando e a gente não sente a necessidade dele. Mas é isso que o Espírito quer para nós. É verdade. Romanos capítulo 8, verso 26, irmãos, diz assim: também o Espírito, e aí é o Espírito de Deus, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste, nos ajuda, está conosco, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. E aquele que sonda os corações, esse é o nosso Pai, né? Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade do próprio Deus é que Ele intercede pelos santos. Diga amém, Jesus. Então, é por isso que quando nós temos o Espírito, nós não precisamos de mais nada. Porque se nós pedimos e Deus nos dá mais do seu Espírito, quando nós vamos orar, o Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar. Então, enquanto eu estou ajoelhado lá pedindo, Senhor, me dá um carro, o Espírito está dizendo para Deus, Pai, não é isso que ele precisa não, Pai. Dá mais do Espírito para ele. Ele não precisa de carro agora não. Enquanto eu estou lá pedindo ao Senhor, Senhor, me dá um emprego melhor para eu ganhar muito dinheiro, o Espírito diz, Pai, ele não precisa disso agora. Enche ele do seu Espírito, porque ele precisa é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o filtro das nossas orações. Ele filtra as nossas palavras. Agora, quando a gente se ajoelha e diz, Senhor, me cura, eu não aguento mais, o Espírito diz, Pai, traz a cura do teu servo. Ele precisa. O Espírito intercede por nós. Glória a Deus. Até com música. Sobremaneira. Glória a Deus. Em tudo, dá glória, dá graças. Com gemidos inexprimíveis. Não tiver o que falar, irmão, ajoelha, chora, porque o Espírito vai interceder por você. Ah, que bom saber que o Espírito intercede por nós, irmãos. A gente muitas vezes não sabe o que dizer para Deus, a gente muitas vezes ora de qualquer jeito, fala qualquer coisa, mas nós temos um intercessor fiel, que está sempre ali, intercedendo a Deus por nós. E Paulo nos disse que ele intercede segundo a vontade de Deus. O maior interesse de Deus é nos dar o seu Espírito. Eu tenho a impressão que quando Jesus disse, peça, todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta se abre. Jesus estava falando de coisas espirituais. Não que nós não possamos pedir ao Senhor bênçãos para esta vida, naturalmente pediremos, mas o contexto aqui, Cristo está falando de coisas espirituais. Peça Espírito, peça sabedoria, peça graça, peça o poder, peça unção, peça os dons que serão dados por Deus. Continue a sua busca, uma hora você vai encontrar, Deus vai levar você até lá. Continue batendo, que as portas vão se abrir. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Para concluir, queridos, o último versículo diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é uma regra de ouro, ela é bem antiga, ela precede, na verdade, até os tempos do ministério de Jesus, porque nós vamos encontrar citações no Antigo Testamento, nos livros apócrifos. Tobias é um dos que tem apócrifos, que são livros que não entraram no cânon da Bíblia. Porque hora nós vamos falar mais sobre isso, explicar um pouco mais para os irmãos. Mas este princípio de Jesus, é interessante que as pessoas recitam isso do Seixonoye,
recitam isso da filosofia budista, recitam isso dos pensamentos dos filósofos, e muitos não sabem, pois Jesus não falou. Você já viu há algum tempo atrás, foi no trânsito que apareceu, né? No trânsito, não faça o motorista o outro o que você não gostaria que ele fizesse com você. Por exemplo, não feche ele. Você gosta de ser fechado? Não, então não feche também, né? Você gosta, o semáforo abriu, aí aquela buzina para você andar, você gosta disso? Também não faça isso com ninguém. Então, esse princípio é bíblico. É bíblico. E às vezes a gente vê as pessoas recitando isso, nossa, que coisa linda, a sabedoria chinesa, porque sabedoria japonesa chinesa é Bíblia. Cristo falou isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei o vós também a eles. E o princípio fundamental, irmãos, que Cristo fala aqui, está dentro de tudo que Ele falou. Ele nos ensina aqui que a vida não é só pedir, é dar também. Aliás, coisa boa é dar do que receber. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. Porque quando você olha para o outro e diz, eu vou fazer com ele, porque eu não quero que isso aconteça comigo amanhã, você está se doando. Quando você dá sem esperar receber, você está cumprindo essa palavra. Quer que alguém te respeite? Respeite o primeiro. Você quer ser respeitado? Respeite o outro. Perceba que é um princípio bíblico que se aplica a toda a relação humana. Quer que alguém te abençoe? Abençoe o outro primeiro. Jesus ensina o princípio da proatividade, né? Essa aqui é uma palavra que surge no contexto empresarial. Você tem que ser proativo, fazer, ter iniciativa. Jesus está falando disso aqui. Você quer receber alguma coisa? Dê primeiro. Tome uma atitude. Você quer ser reconhecido? Reconheça alguém primeiro. Quer que alguém ore por você? Ore por ele primeiro. Quer receber de Deus? Dê a Ele primeiro o seu tempo, sua disposição, sua dedicação, sua vida. Tome a atitude de agir primeiro. Não importa se você não vai receber. O nosso Pai Celestial está vendo as nossas atitudes. E a palavra nos ensina que Ele recompensa cada um segundo as suas ações. Meus irmãos, se nós praticássemos mais isso, não haveriam certos problemas que acontecem muitas vezes no nosso meio, dentro da igreja. Se nós respeitássemos essa regra que Jesus ensina. Olha, nem todos nós, os cada um. Nós temos que aprender com Jesus. Faça primeiro, abençoe primeiro, ore primeiro, estenda a mão primeiro, respeite primeiro, tome a atitude. Tudo que você quer que façam a você, faça você primeiro ao outro. Uma sublime lição do nosso mestre. Meus irmãos, para encerrar, a resposta de Deus vem. Mas ela pode demorar. E eu queria terminar falando isso, citando alguns versículos com os irmãos. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 30. Jó, antes de Salmos, depois de Neemias, capítulo 30, versículo 20. O título desse capítulo 30 de Jó é bastante forte, diz assim: Jó lamenta a miséria que caiu.
E o versículo 20 diz assim: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Quantas vezes essa é a nossa sensação? De clamar, não ter resposta e ver Deus olhando para nós, porque Ele está olhando. Mais uns versículos sobre esse assunto, Salmo 77, por gentileza, para nós terminarmos nessa leitura. Salmo de número 77. Vamos ler até o versículo 9. Elevo a Deus a minha voz e clamo. O salmista está em oração. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a minha voz a Deus para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou, nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos, e de noite indago no meu íntimo, e o meu espírito perscruta, ou questiona, ou reflete. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Palavras de um homem durante a noite, ou uma mulher, questionando a Deus. Quem disse, irmãos, que Deus não nos dá a possibilidade de questioná-lo? Perceba que isso é feito com temor. Às vezes nós passamos pelas dificuldades dessa vida e achamos que na nossa oração nós não temos a liberdade de olhar para o nosso Deus e dizer: Senhor, até quando? Senhor, caducou a sua promessa? O que está dizendo? Envelheceu a promessa? Passou o tempo da promessa? Cessou a sua graça? O Senhor se esqueceu de ser benigno? O salmista disse que relembra os tempos de quando Deus fez grandes coisas na vida do povo de Israel. Ele vai citar sobretudo o êxodo do Egito, quando Deus liberta o povo de lá. Mas ele está questionando a demora de Deus em responder. É por isso, meus irmãos, que nós temos que persistir em oração. Perseverai na oração. É a mensagem, a síntese desta mensagem para os nossos corações esta noite. Continue pedindo, continue orando. Ainda que a resposta de Deus esteja demorando para a sua vida, talvez você esteja colocando diante do Senhor coisas sérias, coisas importantes, urgentes. Deus sabe, Deus conhece. Olha, chegue hoje na sua casa, ore à noite, durante a madrugada, e se você sentir, questione a Deus. Você tem essa liberdade como filho, porque Deus é verdadeiro e a verdade se permite ser questionada. Eu te garanto, o Espírito de Deus consolará o seu coração e lhe dará respostas. Faça esta prova com o seu Deus.
Se há pedidos diante do Senhor, questione o seu Deus em oração, mas na oração perseverante, na oração persistente, na oração que não para diante da falta de resultados, na oração que continua, e continua, e continua, e continua. Eu te garanto, Deus lhe dará respostas. Na semana passada, irmãos, para terminar, eu estava bastante triste, porque, como o pastor Anderson disse no domingo, nós somos iguais, né? Nós temos dificuldades, e o nosso coração se entristece. E eu, orando de madrugada, pedindo ao Senhor ajuda, uma palavra, pedindo consolo, o Senhor me levou para estas palavras, os salmos, e eu chorei, me derramei na presença do Senhor, e levantei diferente. A gente é até capaz de sorrir depois que o Espírito nos visita. Você ajoelha quebrado, arrebentado, sem palavras, não tem nada para dizer, e começa a orar, e começa a chorar, e depois não tem mais nada para falar, é só choro, é só soluçar, como o Salmo 42, as minhas lágrimas me servem de alimento, eu estou me alimentando delas, mas quando você se levanta, o Espírito renova as suas forças. Isso não vem de nós, isso não é coisa da nossa cabeça, isso não é invenção, isso é poder de Deus que renova as nossas forças todos os dias. Glória a Deus. Busca o Senhor em oração. Amém. Persista na oração. E certamente Deus dará a resposta à sua vida. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar por 5 minutinhos, vamos ajoelhar e orar ao Senhor, vamos persistir na oração, vamos continuar pedindo o seu Espírito a nós, nesta noite, em nome